Doutor, vou fazer cirurgia bariátrica. Qual seria a diferença entre o bypass e o sleeve? Existe alguma superioridade de cada uma? Eu sou Vitor Kenzivano, sou cirurgião do aparelho digestivo e cirurgião bariátrico. E hoje nós vamos falar dessas duas formas de cirurgia para redução de peso. Vamos comparar os seus benefícios no controle da obesidade e os seus riscos. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar você, que tem interesse em vídeos didáticos de cirurgia baseados em evidência, a seguir o meu canal e a curtir esse vídeo para que ele possa ajudar o maior número de pessoas. Vamos começar pelo bypass. O bypass gástrico ele possui dois componentes principais. O primeiro é a redução do estômago com o uso de sutura e grampeadores para limitar a quantidade de alimento que esse estômago consegue suportar. Esse novo estômago vai reduzir a sensação de fome e dar uma saciedade de uma forma mais precoce. Ele tem uma capacidade de aproximadamente 30 ml, mais ou menos metade de um copinho de café descartável. O segundo componente é o desvio intestinal, também utilizando sutura e grampeadores para que tenha um aspecto de Y, como na imagem que vocês podem observar. A ideia é que o alimento ele passe do estômago reduzido e parte do intestino sem ter o contato com as enzimas digestivas e só depois de mais ou menos 200 centímetros do habitual é que vai se iniciar a digestão. Além disso, o alimento ele vai chegar de uma forma mais rápida ao íleo terminal, região que estimula as chamadas células L. Essas células são responsáveis pela liberação de hormônios incretínicos, que aumentam a produção de insulina pelo pâncreas. E dessa forma, os pacientes eles têm uma melhora precoce do diabetes e eles reduzem em questão de semanas o número de medicamentos para o controle de açúcar no sangue. Outro benefício específico do bypass é no controle do refluxo e de azia, que são queixas muito frequentes nesses pacientes com excesso de peso. A perda estimada de peso para os pacientes que são submetidos ao bypass é de 80% do excesso de peso em torno de 1 ano e meio após a cirurgia. E as comorbidades relacionadas à obesidade também tendem a regredir nesse período, como pressão alta, apneia do sono, artrose, hérnias de disco, esteatose hepática, incontinência urinária e as hérnias de parede abdominal. Mas nem tudo são flores. Precisamos saber também o que acontece se tivermos a redução da absorção dos alimentos. E o principal são as deficiências vitamínicas, como ferro, cálcio, vitamina B12, que a longo prazo, se não forem tratados, podem causar anemia, osteoporose, queda de cabelo, unhas e dentes quebradiços, entre outros. Mas calma, isso pode ser contornado com um acompanhamento multidisciplinar adequado com seu cirurgião, endocrinologista, nutricionista e psicólogo, além de, claro, a suplementação de vitaminas para toda a vida. Agora vamos falar do sleeve, ou gastrectomia em manga, como também é conhecida. Essa é uma cirurgia que possui apenas um componente, que é a redução do estômago. E dessa forma teremos um tubo gástrico fino e alongado, que cabe aproximadamente 70 ml. Com a redução desse estômago, teremos uma perda de peso um pouco inferior ao do bypass, mas a longo prazo os resultados são comparáveis, pois mostram que o sleeve tem uma perda de peso de aproximadamente 60% do excesso de peso. Além disso, as comorbidades relacionadas ao excesso de peso também tendem a melhorar com a perda de peso, como as consequências ortopédicas, as hérnias, a pressão arterial e a gordura no fígado. Mas então, se elas são tão parecidas na perda de peso, para quem seria o sleeve? Basicamente para pacientes em extremo de idade, como os jovens ou muito idosos, que possuam pouca ou nenhuma comorbidade metabólica, como diabetes, pressão alta ou gordura no fígado, que não tenham refluxo ou esofagite importantes, pois é uma técnica que pode piorar o refluxo, ou pacientes que usam medicações especiais ou que possuem um hábito alimentar mais quantitativo. Com relação às consequências do sleeve, as deficiências de vitaminas são semelhantes ao do bypass, mas em uma menor proporção, pois apenas há restrição do estômago, sem o desvio intestinal. Mas ainda assim, o acompanhamento multidisciplinar e o uso de polivitamínicos também vai ser necessário, assim como nos pacientes que foram submetidos ao bypass.
Agora vamos fazer um breve resumo do vídeo de hoje. O bypass ele vai ser uma técnica mista que utiliza tanto a restrição do estômago quanto um desvio intestinal. E é melhor para os pacientes que possuem múltiplas comorbidades metabólicas, como diabetes, pressão alta e gordura no fígado, além de ser ideal para os pacientes com refluxo gastroesofágico. Já o sleeve vai ser mais adequado para os pacientes de extremos de peso e de idade, com pouca ou nenhuma comorbidade metabólica, e idealmente os pacientes não podem ter refluxo ou esofagite antes da cirurgia, pois essa técnica pode piorar o refluxo. Para ambas as técnicas vai ser necessário o acompanhamento multidisciplinar com nutricionista, psicólogo, endócrino e com seu cirurgião, e a perda de peso a longo prazo vai ser semelhante entre as técnicas, com uma média girando em torno de 70%. Além disso, o uso de polivitamínicos vai ser necessário para as duas técnicas para o resto da vida. Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, fiquem à vontade para me perguntarem. E se você tem algum amigo ou familiar que tem interesse no assunto de cirurgia da obesidade, pode enviar para ele também. Se vocês tiverem alguma sugestão de temas para os próximos vídeos, podem me informar e até a próxima.